Olá, bem-vindo ao nosso curso do Discipulado. Que prazer imenso ter você conosco mais uma vez nessa série de estudos que eu acredito que está sendo uma bênção na sua vida. E hoje o tema é a Palavra de Deus. Abra lá a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso de 14 em diante, que diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo que o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podes fazer-te sábio para a salvação, pela que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda a boa obra. Me acompanhe aí na sua apostila, leia comigo. A Bíblia é a palavra de Deus, a revelação divina para o homem, a infalível regra de fé e conduta. A Bíblia possui características e finalidade diferentes de qualquer outro livro, pois ela é a palavra de Deus, a qual expressa a obra da redenção do homem em Jesus Cristo. Seu propósito maior é orientar e guiar a humanidade. Olha para mim. Os cristãos protestantes são acusados de serem muito viciados em Bíblia. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Não é uma questão de ser apenas viciado em Bíblia ou de terem somente a Bíblia. Compreenda que na palavra de Deus há as instruções necessárias para que possamos viver uma vida abençoada. Assim como para ser motorista é necessário conhecer o código de trânsito, poder trafegar nas estradas do nosso país, entenda que para que possamos caminhar nesta vida, para que não soframos consequências tão horríveis da nossa vida, é necessário ter um código, é necessário ter orientações. E a palavra de Deus nos é a orientação necessária para vivermos uma vida abençoada. Que pena que há muitas igrejas que se titulam cristãs, mas que não levam a sério a importância de se ser guiado e orientado pelas Sagradas Escrituras. Amém? Me acompanhe aí na sua apostila. Primeiro, a inspiração das Escrituras. Entenda, o livro é produto da mentalidade divina e as profecias bíblicas confirmam a divindade do livro, como está na primeira carta de Pedro 1, verso de 10 ao 11. Olha aqui para mim rapidinho. Entenda que a palavra de Deus ela é algo assim do céu. Nada da Bíblia é por acaso. Ou a Bíblia não é escrita apenas de uma forma humana, mas há o dedo de Deus por trás de cada palavra, de cada assunto. Há algo sempre que está nos ensinando em cada texto, em cada história, em cada parábola, em cada poesia. Tudo na Bíblia tem um toque divino incrível. Me acompanhe ainda na sua apostila. A Bíblia, quanto à sua natureza, é um livro divino. Não há como questionar isso, irmãos, pois é de um passado glorioso, de um presente de certeza e um futuro maravilhoso. Olha para mim. Irmão, a Bíblia realmente tem um passado histórico espetacular. Você não tem ideia de quantas pessoas já tentaram destruir a Bíblia. Você não tem ideia de quantas pessoas já tentaram de alguma forma mudar, alterar e tentar de alguma maneira deturpar as Sagradas Escrituras. E é impressionante como muito sangue foi derramado para que pudéssemos ter a palavra de Deus em nossas mãos. Durante anos e anos, a leitura da palavra de Deus foi proibida. Entenda que o protestantismo surgiu pela necessidade de se conhecer mais as Escrituras, porque diziam antigamente que os homens não eram capacitados a lerem a palavra de Deus. Mas a reforma protestante surgiu porque nos foi concedido que cada cristão deveria ter a liberdade para entender e compreender as Sagradas Escrituras. Então tentaram, de todas as formas,
tentaram impedir, principalmente o diabo, tentou impedir ao longo dos anos e anos que as palavras santas chegassem às nossas mãos. Entenda, ter uma Bíblia é um privilégio, irmãos, que poucos tiveram. Se os pais da igreja hoje pudessem contemplar aquilo que eles realizaram, como eles ficariam orgulhosos e como eles realmente se sentiriam muito felizes. Eu creio que no reino dos céus eles terão consciência disso, mas compreenda que, meu irmão, o que eles fizeram tem um valor tremendo, porque ter uma Bíblia é algo maravilhoso. Então, valorize sua Bíblia, valorize as sagradas escrituras que estão eu acredito que todo mundo está de Bíblia aí, né? Então, eu acredito que o livro que você tem é algo assim maravilhoso. Ame a palavra do Senhor, porque ela é capaz de nos guiar na caminhada dessa vida, para que possamos ser cada dia mais felizes e abençoados. Amém? Vamos lá. Entenda que o presente da palavra de Deus é inquestionável. Há romances que precisam de reedições, precisam de atualizações, mas a Bíblia é a mesma ontem e é hoje, e será eternamente, como o nosso Cristo também é. Então, é impressionante como a palavra de Deus ela não desatualiza, ela é sempre presente, e sempre está falando conosco, coisa que outros livros não têm essa capacidade. Isso é impressionante, irmãos. Me acompanhe aí na sua apostila. O seu autor é Deus, e os seus escritores a escreveram por inspiração do Espírito Santo, como está na segunda carta a Timóteo 3,16. Seus escritores foram mais ou menos 40 pessoas, que escreveram em lugares e épocas totalmente diferentes, por um período de 1.600 anos aproximadamente, e a harmonia de seus escritos é marcante. Olhe para mim. Irmão, é realmente coisa do céu, realmente coisa de Deus, porque a palavra de Deus foi escrita por mais de 40 pessoas que viviam em regiões completamente diferentes, que viveram em diversas épocas, mas há uma coerência de doutrina, há uma coerência de verdades que realmente nos impressiona, porque você hoje em dia pode escolher diversas pessoas para tratar de um assunto e cada uma terão uma visão diferente a respeito daquele assunto. E algumas irão até se contradizer, irão até questionar a mentalidade de um, o raciocínio de outro, a colocação de um e de outro. Mas é impressionante que mais de 40 pessoas escreveram a Bíblia e quando se trata, por exemplo, de salvação, todos são unânimes em um só pensamento. Quando se trata de fé, todos são unânimes em um só pensamento. Quando se trata de oração, todos são unânimes. A doutrina, a essência não se contradiz. Isso realmente só pode acontecer se o dedo divino estiver envolvido, se a ação do Espírito Santo não estivesse ali presente. Porque, meu irmão, entenda, cada escritor escreveu no seu estilo, mas guiado pela mente de Deus, guiado pelo Espírito Santo. A mente dos escritores estiveram cativas à inspiração do Senhor. Eles não perderam a sua naturalidade, não perderam a sua arte de como escrever, mas estiveram ali guiados pelo Espírito Santo para que não houvesse contradições doutrinárias. É impressionante como não há contradições realmente doutrinárias na palavra de Deus. E é isso que nos chama a atenção, é isso que nos impressiona. Quer dizer que num período de 1.600 anos há uma perfeita harmonia e isso é marcante para nós. Me acompanhe aí na sua apostila. Continuando. As Escrituras respondem às perguntas mais profundas que o coração humano fizer, porque revela a verdade que os homens nunca ouviram. Olha aqui para mim. Quando você está triste, quando você recorre à palavra de Deus, a palavra dá conselho de como viver e vencer a tristeza. Quando você tem dúvidas com relação à sua salvação em Deus, as Escrituras lhe revelam qual é o caminho que você pode tomar para receber a salvação na sua vida. Quando você está triste, quando você está angustiado, quando você se encontra em dúvidas com relação à vida e à morte, meu irmão, para todos os questionamentos, há uma resposta na palavra de Deus. E isso também é marcante, isso é impressionante. Como a palavra de Deus ela consegue dar respostas às necessidades do coração do homem.
E isso outros livros não conseguem. Outras escrituras não conseguem nos conceder essa paz maravilhosa que somente a palavra de Deus nos concede. Nos dá um caminho, nos dá uma orientação, nos dá uma revelação. Isso é algo assim impressionante. E é importante que você valorize isso. Em vez de você buscar conselhos em amigos mundanos, em vez de você ficar lendo livros de filosofia, em vez de você ficar se guiando em homens, se firmando em homens, busque a palavra de Deus. Procure respostas na palavra de Deus, para que Ele possa realmente, nosso Deus possa falar com você através das Escrituras, para que você possa ser feliz e abençoado. Continuando. Quando a imprensa foi inventada em 1516, a Bíblia foi o primeiro livro a ser editado no mundo. Olhe para mim. Como isso aqui também é marcante. Porque tanta coisa para editar, tanta coisa que os homens dessa terra escreveram em papiros, escreveram em folhas de peles de animais, tanta coisa para a imprensa editar. Mas o que eles editaram primeiro? A palavra de Deus. Para você ver a importância que ela possui. Vamos continuar ainda editando aqui na apostila. A Bíblia contém 66 livros e está dividida em Antigo Testamento, com 39 livros, e Novo Testamento, com 27 livros. Cada livro da Bíblia está dividido em capítulos enumerados. Os capítulos, por sua vez, se subdividem em pequenos parágrafos chamados versículos. Então vamos lá. Antigo Testamento. O Antigo Testamento possui o Pentateuco, que são 5 livros. Temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Antigo Testamento também possui os livros históricos, que são 12 livros. Nós temos Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo livro de Reis, primeiro e segundo livro de Crônicas, temos Esdras, Neemias e Esté. O Antigo Testamento também possui os poéticos, que são 5 livros. Nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O Antigo Testamento possui também os livros proféticos, e esses são 17. E os proféticos são divididos entre profetas maiores e profetas menores. Com relação aos profetas maiores, temos 5 livros. Temos Jeremias, Lamentação, Ezequiel e Daniel. Com relação aos menores, nós temos 12 livros. Temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, esses são os livros que contêm o Antigo Testamento, correto? Vamos lá. No Novo Testamento, nós temos os Evangelhos, que são 4 livros. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. No Novo Testamento também temos os livros, o livro histórico, né? E esse é o Atos dos Apóstolos. E no Novo Testamento temos as epístolas, e essas são 24 cartas. Nós temos as cartas ou epístolas paulinas, que são 13. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Éfeso, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Nós temos também as cartas gerais ou epístolas gerais, que são 8 cartas. Temos Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Nós temos no Novo Testamento um livro profético, que nós chamamos de o Apocalipse. Então, são esses os livros que fazem parte da Bíblia que temos. Mas aí você pode me perguntar, pastor, tem um amigo meu que é católico, ele diz que a Bíblia do crente é diferente da Bíblia do católico. O que é isso? Deixa eu explicar para você. Quando surgiu a Reforma Protestante, quando Martinho Lutero e tantos outros reformadores começaram a enfatizar a importância da palavra de Deus, porque antigamente certas doutrinas eram muito pregadas naquela época, somente a questão dos impostos que cobravam, das indulgências que cobravam, melhor dizendo. Então, certas questões com relação a símbolos
e orações. E diziam naquela época que se você jogasse uma moeda no gasofilácio, estaria tirando uma alma do purgatório. Era questão. Então, havia muitas contradições doutrinárias. Então, quando a Reforma Protestante surgiu, essas questões, purgatório, orações aos mortos e tal, não tinham base bíblica. Então, Leão X, para combater o crescimento da Reforma Protestante, ele decidiu acrescentar mais 8 livros ao Antigo Testamento. Então, o que acontece? Era necessário, naquela época, que Leão X pudesse comprovar biblicamente aquilo que eles pregavam. Então, as indulgências, a oração pelos mortos e tal, precisavam de base bíblica. Então, o que Leão X fez? Acrescentou esses livros que chamamos de livros apócrifos. Compreenda que, na verdade, irmãos, a Bíblia, com relação ao Novo Testamento, ela é igual à Bíblia Católica. Mas com relação ao Velho Testamento, realmente foram acrescentados 8 livros a mais. Mas, na verdade, durante anos e anos, os pais da igreja já haviam selecionado, já haviam fechado o cânon, chamamos de cânon, quer dizer, chamamos o conjunto de livros já havia sido fechado. Mas, claro, para poder justificar certas doutrinas, acrescentaram livros à palavra de Deus. Mas a Reforma Protestante se manteve íntegra aquilo que os pais da igreja haviam fechado. Amém? Bom, vamos aqui, mais uma vez na nossa apostila. A finalidade da Bíblia. A salvação de todos os homens, ela principia por revelar Deus aos homens. Tal revelação é feita por iniciativa do próprio Deus e, ao recebê-la, o homem recebe também o conhecimento do plano de Deus que ele tem para a sua salvação, como está em João, capítulo 20, versos de 30 ao 31. Ela exorta o homem salvo a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, como está na segunda carta de Pedro 3, verso 18. Olhe para mim. Então, a finalidade da Bíblia é apresentar a salvação a todos os homens. Se não houvesse as Escrituras, como teríamos conhecimento da salvação e da doutrina cristã? Como saberíamos como viver a vida cristã? Como teríamos conhecimento das questões importantes para vivermos uma vida cristã realmente genuína? Então, há igrejas e instituições que afirmam que eles possuem as suas tradições e que não possuem apenas as Escrituras, mas possuem as suas tradições. Meu irmão, mas entenda que nenhuma tradição pode contradizer as Escrituras, porque a Escritura é a norma, o caminho, o padrão. Entenda que tudo na vida precisa estar encaixado em um padrão. E a palavra de Deus, ela coloca o padrão que devemos viver. Amém? Continuando aqui na sua apostila 1.5. Estude a Bíblia diariamente. Ao recém-convertido, é um bebê espiritual. Assim, ele necessita de alimento próprio para ter seu crescimento de forma sadia, como está na primeira carta de Pedro 2,2. Do mesmo modo, como precisamos nos alimentar fisicamente para manter o corpo saudável, devemos estudar a Bíblia Sagrada para alimentar a alma, como está em Mateus 4,4. Isso se dará enriquecimento espiritual e meios para responder convincentemente a todos que indagarem a respeito da nova vida, como está no Salmo 119 e a 1 Pedro 3,15. Olhe para mim, entenda o seguinte: como existem cristãos analfabetos da palavra de Deus? Como há cristãos que não conseguem defender a fé, não conseguem passar adiante os conhecimentos de Deus? Por quê? Porque não se preocupam em conhecer a palavra do Senhor. E para você que é recém-convertido, ou para você que está querendo crescer espiritualmente na sua vida, entenda, é necessário que você tenha uma leitura diária da palavra de Deus. Eu sei que é importante ler o jornal, eu sei que é importante ler revistas, eu sei que é importante ler livros, mas nunca deixe de lado a leitura da palavra de Deus. Porque o Senhor quer falar através da sua palavra com você. Amém? Vamos concluir então esse estudo dizendo o seguinte:
O mundo hoje é melhor devido à influência da palavra de Deus. Até mesmo os inimigos da Bíblia admitem que nenhum outro livro em toda a história da humanidade teve influência tão benéfica sobre a vida de quem o lê quanto o livro santo. Eles reconhecem seu efeito sadio na civilização. Nenhum outro livro tem poder de influenciar e transformar beneficamente, não só os indivíduos, mas nações inteiras, conduzindo-os a Deus. Disse o Dr. F.B. Meyer, eminente comentador devocional da Bíblia: o melhor argumento em favor da Bíblia é o caráter que ela forma. Então, olhe para mim. Muitas pessoas questionam, muitas pessoas não querem meditar na palavra de Deus, mas é inevitável, é fato. A palavra de Deus influenciou a nossa humanidade, ela mudou a mentalidade de pessoas, formou o caráter realmente coerente na vida das pessoas. Entenda que, até então, a reforma protestante contribuiu tremendamente com a humanidade, porque a palavra de Deus levou as pessoas a lerem, a importância da leitura da palavra de Deus levou as pessoas a pensarem, e isso mudou a realidade da humanidade. Antigamente, era proibido ler a Bíblia, porque diziam que os homens não teriam capacidade para entender as Santas Escrituras. Mas isso foi artimanha de Satanás. Mas quando a palavra de Deus chegou às mãos dos homens, meu irmão, houve uma mudança no mundo, algo tremendamente aconteceu. Isso é fato. Então, quando você se coloca à disposição de aprender mais e mais da palavra de Deus, a palavra é capaz de agir no seu coração e transformar o seu caráter, para que você possa cada dia mais ser semelhante a Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima lição.